BessaniCast, o seu podcast de empreendedorismo de Rio Claro e região. Se você quer aprender sobre inovação, vendas, gestão de pessoas, liderança, coragem para abrir o seu negócio, aqui é o lugar no BessaniCast. Se inscreva no canal, compartilhe esse episódio na confiança, porque aqui tem qualidade e você vai ver isso daí. Hoje nós estamos aqui, e mais de 200 episódios que a gente tem essa parceria com a Prodigimus, praticamente desde o primeiro episódio. Os 4 primeiros episódios foi na própria Bessani e depois profissionalizamos aqui com o pessoal da Prodigimus. QR Code na tela se você quer ter um audiovisual de qualidade. E a prova social da qualidade é essa que você está escutando e vendo. É uma marca que recomendamos e confiamos. Fala com o pessoal aí, a Mel, a Aronzeira vai ajudar vocês. Meu nome é Roman Bessani, sou o CEO da Bessani Soluções, uma empresa especializada em informatizar negócios. A gente vem atuando bastante no ramo de material de construção. Se você tem algum conhecido empresário, encaminha esse episódio para ele, fala da gente e a gente com certeza vai atender muito bem esse empresário. Eu estou aqui ao lado do João Marcos Bessani, fundador da Bessani Softwares. É isso aí, João Marcos Bessani, há 30 anos no mercado e agora com um novo endereço, na Avenida 16 com a Avenida 14, cruza aqui meio que 2 avenidas ali, mas em frente ao Churunga. Então passe lá para tomar um café com a gente. E quem é o nosso convidado ou a nossa convidada de hoje? A nossa convidada é mais do que especial, Bruna Alves. Ela é sócia proprietária de um espaço de uma esmalteria chamada Lumineio, uma empreendedora que aglomerou ou reuniu um conjunto de mulheres que empreendem e deixam as outras mulheres mais bonitas, seria isso? Isso mesmo. Minha esposa, inclusive, é cliente lá, nossa. recomenda lá. É isso mesmo. Dá um oi pra galera, fala um pouco do espaço para quem não conhece. Oi, pessoal, eu me chamo Bruna Alves, sou proprietária lá da esmalteria Lumineio, que está localizada lá na Galeria Moresco, lá na Rua 14, com a Avenida 40, bem acima ali uma galeria bem de esquina, acima do Subway. Uhum. A gente conta lá com 3 profissionais, né, de manicures, nail designers, e uma lash. Serviços de cílios, sobrancelha, depilação, manicure tradicional, pé tradicional e toda a parte de alongamento em geral também. É isso aí, eu tô percebendo que na 14 são os grandes negócios que estão posicionados lá, hein? Ô, Bruna, fala comigo, como é que você empreendeu, como é que foi a sua carreira, como é que você entrou nesse universo de esmalteria, como é que foi isso? Fala um pouco da sua jornada aí pro empresário que tá ali entender, se inspirar e se motivar, quem tá lá e não tem negócio, de repente abrir. Sim, tudo começou quando eu tinha 14 para 15 anos, que surgiu o interesse de fazer alguma coisa, né? Aquela parte de estuda, fica o período da tarde em casa, sem fazer nada. Aí comecei fazendo um curso de manicure. Mas deixa eu falar pra você, por que tão cedo? Porque hoje em dia não é comum, mas... Eu sempre tive. Mas alguém da sua família incentivar? Não, ninguém tá nesse Foi coisa meio. sua? Coisa minha mesmo. Eu sempre tive esse de ter o meu próprio dinheiro, comprar o que eu quero. Não que minha mãe nunca me deu nada, assim, deixava. Não, ela sempre me deu de tudo, mas eu tinha isso comigo, sabe? Não sei, acho que já nasceu comigo esse fato de empreender mesmo. E trabalhar cedo? Trabalhar cedo, assim, minha mãe nunca exigiu. Tanto é que o dinheiro que eu conseguia fazendo, né, depois que eu comecei, eu não pagava nada pra ela. Não ajudava em casa, vamos dizer assim. Livre, ela nunca me pediu nada, nunca quis que eu ajudasse, era livre mesmo. Será que a sua mãe ou alguém da sua família trabalhou? Tô tentando entender aqui, trabalhou cedo verdade. E de alguma coisa Sim. contando histórias e isso te influenciou? A minha mãe e meu pai sempre são de famílias mais simples, né? Então, começaram a trabalhar cedo, 12 anos, na época da roça ainda, né? Daquele tempo, assim, então ficava eles trabalhavam... um pouquinho mais musculoso, já ia pro... já ia pro trabalho. Então, eu acho que tem um pouco disso também.
Então, quando eu tinha 14, 15 anos, eu fiz um curso, né, de manicure, esses lugares que fazem curso profissionalizantes sei. mesmo. Mas olha só que interessante, porque na sua história vai ter aprendizados e a gente vai ter que compartilhar isso. Sim. Mesmo sem falar, a sua mãe, você sabe da história dela. Ela Sim. não falou pra você começar a trabalhar cedo, mas Não. inconscientemente acaba influenciando, não é? Eu creio que é o exemplo, né? É o É o que a gente Acaba fala que- sempre. É o Sempre exemplo. eu ver ela trabalhando, né? Então, eu sempre vi ela trabalhando. Então, eu acho que isso influencia muito. Legal. E aí você fez o Aí, curso? fiz o curso profissionalizante. Aí, até já tinha feito alguns outros cursos anteriormente. Então, curso de digitação no computador. Esses cursos, assim, que quando a gente é mais novo consegue ir fazendo, sabe? Uhum. Aqueles técnicos de administração, que você aprende a emitir nota, entrada, saída. Já tinha feito esses daí, vários, E aí, falei, mãe, eu quero fazer esse curso de manicure, né? Acho que eu vou me dar bem. Eu gostava de fazer a minha unha mesmo, eu mesma fazia. Então, trocava o esmalte Eu toda hora. percebi que essa unha, você vê, é uma unha especial. Essa daqui, especialmente. hoje, é alongamento. Não, isso aí é unha de gel. Unha outra de gel, isso que mesmo. isso, tá entendido. E hoje eu aprendi mais uma, é Lash Designer. Lash designer, isso mesmo. Aprendi mais uma. Ô, Bruna, só pra entender, essa foi especial pro episódio ou já estava feito? Não, essa eu fiz ontem, especial pro episódio. É exclusiva, hein, Bessa? E Isso aí. também eu vou participar de um evento no final de semana em Belo Horizonte, representando uma marca, então também já vai pro evento. Já vai prontinho. Beleza. Já foi especial. Então, aí fiz o curso. E até lembro de uma frase muito engraçada que meu pai falava assim: vai pagar mais um curso pra ela, não vai virar nada, porque já Cara. fez 2. Aí eu falava: não, mãe, eu quero. É minha mãe sempre fazendo o que a gente quer, né? Mãe sempre dando tem um isso, jeito. né? Não, vai e faz. Então fiz lá, ao longo de 6 meses, e comecei a fazer. Mas ainda não comecei a atender. Comecei a fazer E no curso já tinha essa unha de gel ou não? era Porque só... é meio novo isso, né? Isso, era só manicure e pedicure tradicional mesmo. E decorações. Então, começou a aprender ali decorações. Aí, nessa época, eu namorava, que é o meu marido, né? E aí, quando eu ia de final de semana pra casa dele, eu levava as unhas postiça, colava em palitinhos, pra mim ter uma base, e ficava treinando nas unhas postiças. Mas treinava na avó, na tia, na prima, treinava em todo mundo. E aí, minha mãe falou assim pra mim, a sua tia, uma tia longe, né? Que, na verdade, ela é a esposa do tio do meu pai. Tá. Ela falou assim, ela me mandou mensagem que está desfazendo das coisas dela, que ela tinha, que ela também fazia unha. Aí ela falou assim... Um parênteses, você acha que ela te influenciou, essa tia, de alguma maneira? Não, porque eu não tinha muito contato. Não tinha contato. Era mais meu pai, que tinha muita consideração pelo tio, né? Então, era mais com o tio. Tá. Então, a gente até via o tio, mas nunca via ela, assim, não tinha muito contato com ela. Aí, minha mãe falou, a tia falou que tá vendendo, né, as coisas, se você quiser, ela não vai mais fazer. Daí, eu falei assim, o que ela tem? Ela tem uma cirandinha, né, que é onde a gente senta, aquela basiquinha mesmo, e um expositor de esmalte. Daí, eu falei assim, mãe, pode ser. Aí eu compro as coisas pra você e você começa. Daí, eu falei, tá bom. Nessa época que eu comecei, o Facebook... E a parte ali de postar no Facebook, aquela parte do brechó online que tem. Lembro. Ainda agora não é tanto, mas teve uma época que era muito Bombou, forte. né? Foi aonde eu consegui as clientes. Então, eu comecei a fazer, tirava foto, fazia tipo na prima, na tia, tirava foto e postava. E você fazia na sua casa? Na minha casa, no fundo da casa da minha mãe. Então, lá no fundinho, na área gourmet dela, eu até me apostei da área gourmet dela, num cantinho assim. Aí, coloquei as coisas lá. Eu lembro até que meu pai falava assim pra mim, não vai riscar meu piso, que ele tem um quê com as coisas, sabe? Cada esmalte que eu derrubava, eu lembrava da frase dele falando, você vai riscar meu piso, vai sujar minha parede, desse jeito. Mas... E aí eu comecei a postar no brechó sempre postava. Só que eu estudava. Então, eu ia pra escola de manhã e começava os atendimentos à tarde. Não tinha obrigação nenhuma, não tinha nada. Então, eu ia até altas horas atendendo, assim. Depois que eu comecei, né, a cartela de cliente. Bastante cliente. No começo foi aquele pingado, sabe? Sim, Que a gente começa a postar, então... Era uma um dia, outro dia. Aí atendia bastante as meninas da escola. Então, aí foi
aumentando. Aí foi aumentando o desejo, porque comecei a ver, né, o dinheiro entrar, o girar, comecei a ficar melhor no que eu estava fazendo. Mas o que é curioso, Bruna, é que quando você faz um bom trabalho, o tempo é um multiplicador, né? Sim. Quanto mais passava o tempo, as clientes do início continuavam vindo e somavam com as novas, né? E indicavam, né? Indicavam, multiplicavam. Porque quando eu comecei, o que mais me atraiu cliente foi o fato de desenhar nas unhas. Então, hoje em dia já não é tão mais, mas ainda tem. Mas no começo, eu fiquei mais conhecida por fazer os desenhos nas unhas. Então, as meninas me procuravam, porque eu vi na minha amiga que você fez esse desenho aqui, você consegue fazer? Então, era flor, borboleta, várias coisas. Um parênteses, qual foi o desenho que você fez e que você mais gostou? Que eu mais gosto de fazer? Não, que você falou, esse foi um trabalho que eu tenho orgulho. Nossa, mas tem muitos, muitos. Acho que o que veio primeiro na sua minha cabeça? trajetória, assim, até agora, é os trabalhos que eu entrego hoje. Que não são desenhos, mas são mais técnicas trabalhadas com glitter, marmorizado. Algo mais, assim, nos alongamentos. Mas, anteriormente, desenhava muito, tipo, Minions... todas essas unhas decoradas, cheia de frufru, borboleta, todas essas coisas. Você não tem um preferido? Pô, essa daqui ficou uma Mona Lisa, sei lá, ficou diferente. Tem bastante. Tem uma que eu fiz bem colorida, assim, com fundinho neon, que iam várias cores mescladas no fundo, e depois que faziam um coração escrito love, dava pra escrever, as meninas pediam pra escrever, escreve o nome do meu marido, a gente escrevia, era bem, umas coisas bem diversificadas, assim. E hoje não usa mais, não? Hoje ainda são poucas que usam, não usam tanto. Hoje usa mais glitter, marmorizado, então é uma coisa mais esmalte mais liso, francesinha, essas coisas assim. Mas agora tá voltando aquela moda de 3D. Então, as pessoas estão colocando lacinho que fica em alto relevo, assim, sabe? Na unha. Tá voltando essa moda agora. Vamos ver o que aguarda cada... Isso faz com o próprio esmalte, não? Não, é um adesivinho, é um adesivo? É tipo uma pedrinha mesmo, uma sabe? Pedrinha, que fica em alto relevo mesmo, só cola na unha. É um adesivo, então. Tá. É legal, mas foi só uma curiosidade, assim, só pra saber. E ao contrário, qual unha que você não gostou de ter feito? Uma curiosidade sobre mim é que eu odeio desenhar borboleta. Todo mundo que me conhece sabe que eu desenho, as meninas falam, Bru, tá lindo, e eu sou crítica, eu falo, não tá péssimo, não gosto, porque não fica uma borboleta, fica outra, pra mim fica outro desenho, e qualquer as meninas coisa. adoram. As meninas falam, não, tá lindo, para com isso, tá maravilhoso. Não, só curiosidade, mas e aí, beleza? Aí o negócio começou expandindo e tal. Continuei com o brechó, então continuei a escola, fazia isso, atendia na parte da tarde. De sábado, eu não ia pra escola. Então, eu tinha uma cliente que não podia nenhum outro horário. Eu atendia ela às 5 horas da manhã. A Fernanda é minha cliente até hoje, 10 anos. Então valeu a pena. Agora mudou para as 4. Não, deu uma aliviada. Agora ela vem 5:30. meio-dia. Ela ficou agora com preguiça. Mas na época ela vinha às 5 horas da manhã. Por que ela vinha antes? Porque ela trabalhava. Então, na semana eu não podia atender ela às 5 horas da manhã. Por conta da escola. Então, o único horário que eu podia atender ela às 5 horas da manhã era no sábado. Então, eu atendia ela às 5 da manhã no sábado. Nada de sair à noite. Nada. De sexta à noite. Aí, de sábado, eu trabalhava até meio-dia, mais ou menos. Porque daí eu tirava um tempo pra poder namorar, né? Pra ir ficar com meu marido hoje, né? Então, eu ia pra casa do William, a gente fazia alguma coisa. Então, de sábado, eu atendia só até meio-dia. Você fazia a unha dele ou não? Também fazia. Faço até hoje. Tem que andar nos trinks. Tem que andar nos trinks. É o exemplo, né? Então eu comecei assim. Por bom período de tempo eu fiquei com a minha mãe e a agenda começou a lotar. E aí eu acabei a escola, né? E aí eu resolvi casar. Então nessa hora que eu resolvi, falei, não, mãe, eu vou casar, vou morar junto. Porque eu já tava... quando eu casei, eu já tava 3 anos namorando, né? E aí minha mãe falava, não, mas você é muito nova, 18 anos só, você quer casar. Mas eu sempre fui desprendida, assim. Cara, isso sempre. Que é legal, é você começar a trabalhar cedo. Só um parênteses. Olha, você amadurece mais cedo. Sim. 18 anos você se sentiu pronto. Com 18 anos você já tinha quase... Quanto tempo de carreira? Já tinha 3 anos de carreira. 3 anos de só fazendo isso. Então eu nunca trabalhei com nada.
Olha É só isso. Desde quando eu comecei até hoje eu não tenho registro na Então, carteira, eu não fiz mais nada além disso. Legal. Amadurece muito rápido, Muito, né, Beth? muito. É. Aí quando eu resolvi casar, eu falei assim, bom, Se você financeiramente estava numa situação que você... a sua situação, não sei do seu marido, mas o negócio tinha uma renda legal, como é que estava nessa... Sim, tinha uma renda legal. Então eu só com o meu pagamento do que eu recebia, né, com o valor que eu recebia, só fazendo as unhas das meninas, e era só manicure e pedicure. Então era uma coisa assim, bem... na época eu acho que era R$20, R$25 pé e mão. Uhum. Então era bem baratinho na época. Então tinha que atender bastante, né, pra ter um bom lucro, porque daí tinha reposição de material também. Uhum. Então nessa parte minha mãe não ajudava. Então eu tirava o meu lucro, mas também recolocava os materiais. Uhum. E eu até cheguei, nessa época, a fazer um teste, antes de casar, nesse meio tempo, fazer um teste num salão de beleza. Só que a moça, tipo, pagava muito pouco. O comissionado dela era, tipo, R$5 a mão e R$6 o pé. Era, tipo, muito pouco. Muito, muito, muito menos. Muito mesmo. Então, acabou que não compensou. Eu nem fui só um dia, fiz um teste. Falei, não, prefiro ficar em casa mesmo. Porque o fato de estar em casa tirava um pouco da privacidade da minha família, né? Porque sim, assim, sim. E ainda no fundo. vamos falar baixo porque a Bruna tá com cliente. Ou eu tenho um irmão mais novo. Então, se minha mãe fosse chamar a atenção dele, já não podia chamar a atenção dele. Aquele tipo, vai catar os brinquedos. Não podia gritar, né? Porque tinha... A liberdade tinha cliente lá. Então, ficava chato, né? Então, isso começou a me incomodar também. Aí, quando eu falei, não, vou fazer... Fiz 18 anos, falei, né? Conversou, eu e o William conversamos. Falamos, não, vamos casar. Só que, tipo assim, a gente não tinha casa. Não tinha nada. Ia ser na loucura mesmo. Vamos alugar uma casa e vamos começar a vida. Aí, conversei, todo mundo me perguntou, tem certeza? Espera, porque é muito nova, né? Aí eu falei, não, tenho certeza. Então tá bom. Daí foi. Só que daí eu falei assim, eu não vou querer atender em casa. Porque vai tirar a privacidade do meu marido, né? Eu pensava assim, ele vai chegar do trabalho, aí vai ter as meninas lá. As meninas falam, mulher fala besteira, fala de tudo, né? Fala mal do marido, aí meu marido vai estar lá, eu não vou poder falar mal dele, como que vai ser, né? Aí... Não vou poder contribuir. Não vou poder falar o meu ponto de vista. Aí eu falei assim, não, vou procurar algum lugar. Aí, mas continuei trabalhando. Aí falei assim, comecei a postar, aí uma moça me chamou e falou assim, Bru, tem mas não tinha postado nada, não tinha falado nada com ninguém ainda sobre sair de lá. Aí ela falou, eu tenho uma vaga, tenho uma mesa aqui, a manicure tá saindo, você quer se juntar a nós? E era, tipo, pertinho daí da onde eu já atendia, então não ia ter como a cliente falar, Bru, não vou porque é longe, né? Ficou fora de mão. Então era pertinho. Aí eu falei, acho que é uma boa oportunidade. Eu vou. Por quê? Eu não precisava contar assim, vamos supor, será que naquele salão vai ter cliente? Eu já tinha uma cartela de cliente, então eu só ia migrar de um lugar pro outro. E era comissionado ou aluguel de sala? Aí lá era aluguel da mesa. Da mesa. Era um salão pequenininho assim, aí eu pagava um valor pra elas, que se eu não me engano, eu acho que era R$300, algo assim. Alguma coisa. Já incluso junto a energia e a água. Que no caso a água eu não utilizava muito, né? Mas já estava incluso tudo junto. Aí eu aceitei e fui. Aí fiquei com as meninas por muito tempo, eu acho que uns 5 anos. 5, 6 anos, mais ou menos. Nesse salão aí. Nesse salão, E foi muito bom pra mim, que eu conquistei novas clientes, mas ao mesmo tempo eu não só dependia do salão. Tipo, das clientes do salão. Eu sempre postava, divulgava. E nesse tempo no salão, uns 4 anos atrás, assim, mais ou menos, 3, 4 anos atrás, que começou essa era do alongamento, coisa de gel, né? E aí eu falei, vou ter que me especializar, porque só ficar no manicure e pedicure aqui não vai dar. E aí fiz um curso, né? E de primeiro, antes de fazer o curso, eu arrisquei fazer sem curso, só vendo vídeo no YouTube. Que a gente fala, não, vai dar, né? Vou conseguir. Aí eu arrisquei, mas o curso é diferente, porque você estando com a pessoa ali, a pessoa consegue te explicar, te passar... As manhas, né? Coisas que elas não vão passar no YouTube, isso é claro, né? O YouTube é uma coisa mais rápida, só um modo para quem já sabe, só ver a ideia.
E aí eu fui, fiz esse curso e voltei. Comecei a treinar, comecei a fazer nas meninas. E o engraçado é que as minhas clientes, elas falavam assim, não precisa treinar, já faz na gente. Eu falava, não, mas vai quebrar, vai... Não, já faz na gente, se quebrar a gente arruma. Então, elas foram a minha cobaia, porque elas acreditaram que eu iria conseguir, né? Uhum. Então, elas falavam, não... E você já tinha um relacionamento de anos com elas, né? Sim, Não era sim. cliente de primeira viagem, né? Não, vieram, mas assim, as que falavam isso pra mim, não, treina na gente, eram as que já estavam há tempo. Uhum. Isso, banho de gel, que elas falavam, não, faz em mim, minha unha quebra muito, faz em mim. Então, aí a gente comecei assim, fui treinando. Aí, com essa equipe aí do salão, eu passei... a gente foi subindo, né, na verdade. A gente foi de uma rua, subiu 3 ruas pra cima. Depois dessas 3 ruas pra cima, a gente foi pra outra rua. E enfrentamos a pandemia juntas também, todo mundo junto. Bacana. Que essa época da pandemia Era foi... tudo esmalteria lá também? Ou Não, lá salão? daí ela tinha a moça que fazia sobrancelha e a outra moça que era cabeleireira. Mas de manicure era só eu. Uhum. Então, aí, quando a gente foi pro outro salão, a gente passou aquela parte da pandemia, aquela época da pandemia que foi bem crítica, que não podia abrir nada. Fazia escondido, né? Aí a gente teve que fazer escondido. A gente fechava a porta, falava pra cliente, quando você chegar, você avisa. E eu lembro que ainda tinha épocas que a vigilância passava de a pé pra ver se tinha lugares abertos. Teve um dia que a gente tava tudo atendendo, aí a gente viu elas passando. A gente correu pro andar de cima, fechou tudo, as portas, e elas pararam na porta, que a gente tava olhando. Elas pararam na porta, ficou olhando assim, ó, pela porta de vidro, pra ver se tinha gente lá. Aí a gente ficou bem quietinho lá, e elas desceram, aí a gente falou, não, vamos dar um pause, vamos respirar, senão a multa era certa, né? Violento. Aí passamos também por essa fase, depois as meninas mudaram. De lá, foram mudar pro Santana. Nessa época que a gente fez essa transição, eu já tinha engravidado. Aí, nessa época de transição de uma rua pra outra, eu engravidei. Antes de engravidar, eu consegui comprar minha casa, né? Então, a gente foi, de primeiro casou, foi morar de aluguel. E aí, depois a gente conseguiu comprar a nossa casa. Claro, ele também trabalhava, né? Mas mais fruto do meu trabalho também. E aí, eu já comecei a colher os frutos, né? Então, aí, depois que a gente comprou a nossa casa, a gente construiu, né? Do jeito que a gente queria. Aí, eu engravidei. Então, eu engravidei com 21 anos. Era bem difícil, assim, porque o Yuri nasceu na época da pandemia também. Ainda estávamos na pandemia. Então, eu não podia levar ele pro salão, porque muito contato com as clientes, né? Então, era perigoso, ele era muito pequenininho, né? Então, aí ficava um pouco com meu pai, ficava um pouco com meu irmão, ficava um pouco com a minha mãe, porque todo mundo trabalhava. Então, a gente ia revezando pra mim conseguir trabalhar. E porque, assim, eu dependia daquilo, né? Então, a gente depende daquilo, a gente não pode ficar parada, era só eu. É diferente de hoje, que eu tenho uma equipe. Então, se eu ficar doente hoje, a minha equipe consegue me dar suporte. Antes era só eu. Você não tinha equipe, né? Não, antes não, ainda não tinha equipe. E é interessante você falar, porque o freelance, né? Ou não é freelance, no caso é autônomo, ele é empreendedor, só que Sim. eu empreendedor. E essa fase, né? Por isso até você tocou no assunto que eu ia tocar mais pra frente, essa fase de sair do eu empreendedor para empreender como um time é muito difícil. É difícil. É muito difícil. E é a diferença entre você ter um carrinho de lanche e ter um restaurante ou uma lanchonete, é a diferença de você ser uma profissional de limpeza, uma faxineira, e ter uma empresa de limpeza. Sim. Então, mas dá um leque de oportunidade muito grande. Só que é difícil encontrar quem faça isso, porque geralmente quem tem empresa começa como empresa. Sair do eu empresa, deixar de centralizar, deixar de atender os clientes e deixar outra pessoa fazendo é muito difícil, assim, psicologicamente. E é essa a curiosidade que a gente quer que você compartilhe. Mas vamos chegar lá na história. Tá. Então, aí com o Yuri, né, então eu atendia menos. Mas assim, depois que o Yuri pegou ali os 3 meses, eu já voltei pra minha rotina. Porque eu voltei a trabalhar, ele tinha 29 dias. Nossa. Ele tinha dias, um mesinho quando eu voltei a trabalhar, porque não dava pra ficar mais. Eu me programei financeiramente só pra um mês.
se eu não voltasse o outro mês, as coisas iam ficar complicadas. Iam ficar complicadas. A casa era financiada? Era financiada. Então ia realmente complicar. Ia ficar complicada. Então, eu me programei pra esse um mês. Então, eu tive ele, né? Fiquei um mês. A minha mãe pegou férias no próximo mês. Então, ela cuidou dele em tempo integral. Nos outros meses, foi indo assim. Porque eu não tinha voltado à creche. Então, o meu intuito era ter o Yuri e colocar na escolinha. Pra não ocupar as pessoas. Mas não tinha voltado à creche por conta da pandemia. Então, tipo, foi muito assim... Uma bola de neve, assim, Teve que desenrolar ali. Teve que desenrolar. Então, aí eu voltei a atender... O meu marido ficava com ele, né? Com o Yuri, depois das 6, que ele voltava do trabalho, ficava com ele. E eu atendia até 9, 10 horas. Sempre foi assim. Eu não consigo reduzir, porque as minhas clientes não me deixam reduzir tempo de trabalho. Até hoje eu ainda atendo, né? Porque eu gosto. Não me vejo sem fazer o meu trabalho. Eu faço porque eu amo mesmo. Então, até hoje eu costumo atender 9. Eu tento reduzir, mas ainda é difícil. Mas aí, por fim... A gente mudou para um outro lugar maior, com aquela equipe ainda. E o Yuri... Aí surgiu a vaga. Quando o Yuri tinha 10 meses, a escola voltou. E aí ele foi pra escolinha. Então, eu levava ele pra escolinha de manhã e trabalhava a tarde toda. Quando era 4 e pouquinho, pegava Até ele. os 10 meses, sua mãe que foi uma... Isso, a minha mãe, meu pai, meu irmão, a minha cunhada, todo mundo ajudava um pouquinho. Rolou uma mobilização. Porque, tipo assim, ó, de manhã, meu pai entrava 2 horas no trabalho. Então, de manhã, meu pai cuidava. Era o horário que meu irmão estudava. Meu irmão voltava da escola 12:20. Fez uma escala, Beto. Meu pai saía pro trabalho 1:30. Então, a parte da tarde, quem ficava era meu irmão. Meu irmão tinha lá seus 15 anos quando cuidou do meu filho. Tipo, nenenzinho, 3 meses, ele já cuidou do meu filho. A família deu um belo suporte. Deu muito legal. suporte. Bacana. A minha cunhada também, a namorada do meu irmão, ela ia pra lá. Hoje eu vou pra lá. Aí eu falava, então tá bom. Mas o tempo inteiro eu ligava. Você selecionava a namorada do seu irmão ou não? Você escolhia, não? Não, é por conta dele. Na verdade, ela é a primeira namorada dele. Tá. Que tá junto até hoje também. Que então, legal, bacana. Ela é o xodó. O Yuri é o xodó dela. Eles são padrinhos, né, do meu filho. Por conta disso mesmo, pela consideração deles ter me ajudado muito. Que legal. E o que é legal também é que acaba gerando Estreitando, né? Isso, restreitando o relacionamento, né? E até criando esse ambiente familiar, né? E eles são suporte, assim, pro Yuri. O meu irmão, ele é muito estudioso, sabe? Então, até agora ele tá na Noruega agora, estudando. Que muito legal. bonitinho de ver o tanto que ele se esforça. Então, eu acho que escolher ele e a minha cunhada também, como padrinhos, vão elevar o nível do meu filho, né? Vão incentivar Contribuir, né? Isso, contribuir para que ele seja uma pessoa estudiosa também, né? Esse vínculo familiar, eu acho que... É verdade. Acaba gerando uma referência, né? Sim, que ele tenha muito base de referência, os tios padrinhos dele. Mas aí a gente foi para outro espaço, então aí o Yuri ia pra escola. Então eu pegava ele 4:20 na escola e ele ficava comigo lá no trabalho, né, no salão, até 6 horas mais ou menos, que era quando o William passava. Então nesse meio tempo ele me deixava louca. Nossa, ele derrubava tudo. Tudo que tinha no salão ele derrubava. Você conseguia atender? Eu conseguia atender naquela lá? loucura. E na época ainda eu amamentava. Então, quando eu chegava, ele queria amamentar, ele queria mamar, né? Então, ele falava assim, mãe, tetê, mamãe, tetê. E tinha vezes que eu precisava terminar a cliente e ele queria o tetê. Pra ele ficar quietinho, eu apoiava uma almofada aqui, colocava ele, né, no peito e continuava fazendo a unha da cliente. Só apoiava a cabecinha dele aqui e continuava aqui, ó, fazendo a unha da cliente. As meninas ele falavam, dormia, talvez? Aí dormia ou já levantava e ia brincar, que a criança nessa idade não para. Aí, mas passou. Aí depois de um tempo, né, fazendo essa mesma rotina, eu comecei, falei, não, eu acho que não é isso. O sonho da esmalteria sempre foi um sonho meu, depois de estar nessa área, eu sempre quis ter uma equipe. Uau. Eu sempre quis ousadia, hein? eu sempre quis ter uma equipe. Então, eu falava assim, não é. E lá, eu até tentei, nesse espaço com as meninas, incluir uma pessoa comigo. Mas aí foi que não foi do jeito que eu pensei. Então, aí ela falou que não dava certo e tal. Aí ela saiu e eu não vi mais ninguém. E depois começou, num meio tempo, a gente passou uma dificuldade, porque daí o aluguel lá subiu muito do valor que eu já pagava. Os 300 já não eram mais 300, já eram 1.000.
Porque era uma sala. Entendi. Então, aí eu já passei a pagar R$1.000. Então, aí começou a pesar. E só que eu não aceitava o tipo assim, ó, de eu ter que retroceder. De eu ter que voltar pra minha casa. Eu não aceitava isso. Uhum. Eu falava, não, mas por que eu vou ter que voltar? Eu cheguei até aqui, agora eu vou voltar? Aí eu me questionava muito isso. Eu falava, eu vou voltar pra trás. Não vou, eu tenho que evoluir, não voltar. E aí todo mundo me falava, mas às vezes um passo pra trás, você dá 2 pra frente. Aí chorei muito, fiquei muito mal, fiquei muito triste. Emocionalmente foi um período difícil. Porque a gente se cobra como profissional, se cobra como mãe, se cobra como... Empreendedora. Se cobra muito, né, de tá fazendo certo. E pra mim, isso era uma coisa que, tipo, eu ia voltar e não ia dar mais certo. E você já tava lá no salão e agora você vai voltar atendendo na sua casa? Eu escutei muito assim, as clientes não vão te acompanhar. Você não vai conseguir. O ambiente da sua casa não vai te favorecer com clientes. Das próprias meninas que trabalhavam lá comigo, eu escutei isso. Mas você tem certeza que você vai? As suas clientes não vão ir com você. Por quê? Eu estava saindo do Santana e indo pro Santa Elisa. Que a minha casa é lá no Santa Elisa, né? Então, eu estava saindo de um lugar distante, né? Daí, eu falei... Aí, conversei com meu marido, ele falou, não, a gente vai ter que sair, senão você não vai conseguir e tal. Daí, eu falei assim, então tá bom. Conversei com as meninas e saí de lá. Voltei pra minha casa, fui pra minha casa. E aí, na minha casa, o espaço que eu tinha era na garagem. Porque ainda estava em processo de construção, de terminar. Assim, a casa em si estava pronta, mas faltava a parte de acabamento, sabe? Área gourmet, essas coisas ainda. Então, eu só tinha a garagem finalizada, que era cobertinha, finalizada. Então, só tinha a garagem. Aí, eu falei pra ele, vou colocar aqui no cantinho e vou atender aqui mesmo. Vamos ver o que vira. E o Yuri estudava lá na Mãe Preta. Porque antes, o salão, quando a gente começou, era lá. Então, eu deixei o nominho da creche lá, pra ele estudar lá na creche. Então, aí, eu saía do Santa Elisa, 6h30 da manhã, pra levar o Yuri lá, na Mãe Preta, pra deixar na escola, porque não tinha conseguido vaga em outra escola pra cá. E pagar uma escola particular não era solução, porque eu já estava saindo por causa do dinheiro, né? Aí, eu falei, não, vou ter que começar a ir. Então, eu ia, levava o Yuri, quando dava 4 e pouquinho, parava os atendimentos, ia lá. Então, deixava um tempo maior de pausa, não fazia a hora do almoço, pra poder compensar. Então, na hora do meu almoço, eu atendia pra compensar essa pausa à tarde. Tudo isso e porque você visualizava, tinha esse sonho. Eu tava desanimada, mas eu ainda não desacreditada. Não estava desacreditada que era possível. Então, eu falei, não, vou continuar aqui. Eu não tenho um plano B. Eu sempre penso assim, eu não tenho um plano B. Esse é o plano A e tem que dar certo. E por isso que dá certo, né? Tem que dar certo. Eu tenho que fazer dar certo. Então, não tem uma segunda opção. Se não der certo, eu vou, sei lá, fazer outra coisa. Fazer doce, essas coisas. Não tenho esse plano, porque eu não gosto. É isso que eu gosto. Aí, nesse meio tempo, e aí eu comecei a falar, não dá. Fiquei em casa, eu acho que uns 7 meses, mais ou menos. Em casa, atendendo em casa. Nenhuma das minhas clientes deixaram de ir. Nenhuma? Nenhuma. Uau. Pra não falar que nenhuma, acho que teve 2 clientes na época, assim, das clientes fixas, né? Que sempre iam, que não foram porque realmente elas eram da parte do bairro da Mãe Preta. Então, elas já saíam da Mãe Preta e iam no Santana. Elas já tinham me acompanhado. Agora, sair do Mãe Preta e ir pro Santa Elisa já era mais longe. Mas teve essas 2. De restante, todo mundo ia. Todo mundo foi. Caraca. Então, aí, eu me emocionava muito. Porque todo mundo falava assim, ninguém vai. Até as clientes me levaram, assim, falando, né? Bru, as clientes vão atrás de você por conta do seu trabalho. Não pelo lugar que você está. Então, isso foi me acalmando mais. Eu fui vendo as clientes vindo, então... fui me tranquilizando. E depois desses 6 meses trabalhando, aí continuei postando, sempre postando. O Instagram começou a ficar forte, né? Então, comecei a postar mais no Instagram. E sempre postando no brechó, no Facebook. Postava em todas as redes possíveis, eu postava. Aí, depois começou a me dar o desejo de... não, quero um espaço. Aí, meu marido ainda falava assim, ai, meu Deus, vai começar isso de novo. Começar essa história outra vez. E ele é muito engraçado, porque ele fala assim, você pensa e sobra pra mim, né? Porque ele que pinta, ele que muda, ele que monta os móveis, ele que faz tudo. Então, ele fala que tudo sobra pra ele. Aí... um parceiro. Aí, um dia, fui levar o Yuri no Lago Azul, brincar com ele, que a minha folga é de domingo e segunda. Então, trabalho de terça a sábado. E aí, de domingo e segunda, o tempo é todo pra ele, né?
Aí a gente tava indo no Lago Azul, eu, minha cunhada e ele, e a gente voltou. Passando pela Avenida 40, entre a rua 8 e 9, eu vi uma sala. Bem pequenininha assim. Aí eu falei assim, nossa, Gabi, olha que lindo aquele lugar ali. Daria certinho. Aí ela falou assim, liga pra ver. Aí eu liguei e a moça falou assim, o aluguel é R$1.600, mas tipo, era bem pequenininho, bem pequenininho. Daí eu falei assim pra ela, ai moça, mas não tem como negociar, né? R$1.600 é muito, não sei o que tem. Ela falou, tem o condomínio ainda. Nossa. Daí eu falei, nossa, mas era muito pequenininha assim, sabe? Daí ela falou assim, você tá aí? Eu falei, sim. Aí ela falou, vem pegar a chave e vai ver. Se você gostar, a gente sobe uma proposta. Daí eu falei, então tá bom, vou aí. Aí fui, peguei a chave, gostei. Porque era o que eu precisava. Dava pra montar um cantinho. Era acabadinho. Junto, é uma galeria, né? Então, junto tinha outras lojas. Mas o meu era, tipo assim, bem num cantinho, assim. Uhum. Tipo, meio excluidinho mesmo, assim, bem no cantinho. Aí, eu fui, vi, gostei. Por dentro, bem acabadinho. Era o que eu precisava. Colocar a minha mesa, as cadeiras, um balcão, né? Pra recepção e um cantinho do café. Era isso que eu imaginava. Aí, fui lá. Passei a proposta. Falei pra eles que eu podia pagar R$900. Se eles quisessem e aceitassem R$900, incluso o condomínio. Aí ela falou assim, tá muito tempo sem alugar lá, porque é uma sala pequena, num lugarzinho, num cantinho, né, escondido. Eu acho que eles vão aceitar, mas eu vou conversar. Tá bom. No mesmo dia a moça mandou a proposta, no outro dia ela já falou, Bru, aceitaram. Só que nesse meio tempo eu não tinha falado nada pro William ainda. Porque eu mexi tudo pra... Porque eu já sabia que ele ia falar, amor, mas e aí, né? Aí eu fui e falei pra ele, Ele não empreende. Não, ele trabalha de CLT mesmo. É porque é a visão de mundo. CLT quer mais segurança, né? Então, segurança. não faz isso por mal. Aqui tem medo mesmo. No começo, tá? Porque agora ele já tá me ousadia. fazendo ser ousada demais. Mas no começo ele segurava as pontas, né? Que legal. Por conta do Yuri, né? Ele sempre falava, amor, tem o Yuri, não dá pra passar dificuldade com uma criança pequena, né? Aí tá bom, daí como tinha aprovado, eu fui e falei pra ele, é isso... É essa sala, esse valor, já negociei, é só assinar o contrato. Daí ele falou assim, meu Deus. Você chegou falando assim pra ele, surpresa! Surpresa! Aí eu fui e falei pra ele, é isso. Aí ele falou assim, você acha que vai dar? Daí eu falei, não, mas eu vou arriscar. Aí ele falou, então tá bom. Então se você quer arriscar a sua vontade, eu te apoio. Beleza, fui lá, fechei o contrato. Pode pegar a chave. Acho que tinha que ter aqueles trâmites, né? De cartório, assina e tudo. Aí peguei a chave. Aí comecei a falar para as clientes, vamos mudar. E as clientes, ai meu Deus, você vai mudar de novo. Você já mudou, porque eu já vinha vindo do salão com as meninas mudamos 1, 2, 3 vezes. Mudei para minha casa 4 vezes. E agora seria a 5ª vez que eu iria mudar. Aí eu falei assim, vou mudar porque tá tirando a minha liberdade. E ficando em casa, qualquer tempo vago que eu tinha na minha agenda, eu ia fazer as coisas em casa. Então, ia lavar uma roupa, ia fazer alguma coisa, lavar uma louça. Toda hora eu queria fazer alguma coisa. Então, tava ficando cansada demais, porque eu não desprendia de casa. Pra mim, eu tava em casa 24 horas. Então, aquilo começou a me incomodar, sabe? Tipo assim, eu preciso sair, ver outros ares, falar de outros assuntos, não de casa, sabe? E aí fui. Daí eu falei assim pro meu marido, amor, por que agora que eu já vou pra um espaço, eu já não coloco uma mesa a mais? Aí ele, mas quem você vai colocar? Eu falei, não, quem é um futuro próximo? Vamos só deixar montado no lugar. Então, quando eu montei o espaço, eu já montei com 2 mesas. 2 mesas iguais, né? Cadeira, todos os equipamentos. Então, a cabine, que é pra poder secar o gel, os esmaltes, o painel... Tinha uma diversidade, isso, de esmaltes, então tinha lá no painel. Então, já montei assim, mas comecei só eu. E aí, inaugurei lá, fiz placa, fiz uma festinha de inauguração. Comecei a atender lá. Mesma rotina, levava o Yuri na escola, que o Yuri ainda estava lá. Levava o Yuri na escola, levava o Yuri na escola, vinha, atendia, fechava. Normal, até 10 horas, mesma coisa. E o pessoal dali da galeria passava, vieram me cumprimentar, conhecer e tal. E tem uma barbearia lá. E nessa barbearia, o moço falou assim, o moço que trabalhava lá falou assim, você tá precisando de alguém pra trabalhar com você? Daí eu falei assim, sim, né? Você conhece? Ele tem uma esposa. A gente veio de São Paulo agora, faz 1 ano, e ela é manicure.
Aí eu falei assim, fala pra ela me mandar mensagem. Aí, a Milene, ela me mandou mensagem e me falou, né? Bru, meu marido trabalha aí, falou que você tá precisando de manicure, vou te mandar umas fotos do meu trabalho. E eu gostei do trabalho dela. Só que daí, nessa época, dessa época da mudança, eu também tinha uma viagem. Nesse mesmo mês da mudança, eu já tinha programado uma viagem, porque a mudança surgiu, assim, do nada. Então, a viagem já estava programada. A gente ia viajar. Já tava paga, Sam? Já tava paga tudo. A gente tinha que ir, não tinha jeito. Então, aí, eu falei pra ela, tô saindo de viagem agora, por esses dias, então não vou conversar com você. Por quê? Eu não conhecia ela, né? Então, não tinha como eu abrir o meu negócio e deixar na mão de uma pessoa que eu não conhecia por uma semana, né? Aí, eu falei assim pra ela, quando eu voltar, eu chamo você. Até hoje, ela brinca, ela fala, a Bruna me ignorou no começo. Eu falo, não, é porque eu tinha que te conhecer antes de te deixar a chave do espaço. Como que você ia atender sem a chave, né? Aí, quando eu voltei de viagem, aproveitei. Aí, voltei de viagem, fui e chamei ela. E aí, ela falou que até esperava que eu nem ia chamar. Que ela achou que eu tinha ignorado ela, né? E a Mi tá até hoje comigo. Então, ela começou... Faz quanto tempo isso? Agora já vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. Junto. Aí, então, aí ela começou. Então, aí eu já expliquei pra ela, Mi, eu vou te fornecer todo o material pra você trabalhar e vai ser comissionado. Daí ela falou, não, tá bom, pra mim tá perfeita, do jeito que eu trabalhava. Aí a gente combinou o horário, né, de atender, porque ela também tinha criança pequena, então a gente combinou os horários de almoço, deixou tudo certinho. Quando ela começou, você já tinha demanda pra 2 pessoas ou não? Eu recusava cliente. Recusava. Porque eu não tinha horário. Então já tinha uma demanda sobrando, isso, né? O intuito de colocar outra pessoa, desde a época lá que eu tentei com a outra menina, já era isso. Porque as clientes mandavam, Bru, tem horário tal? Não tenho, só tem horário daqui 20 dias, porque era só eu. Então a minha agenda lotava muito. 20 dias? 20, 15 Caraca. dias. E se fosse horário específico, ainda tipo, só posso depois das 6. Aí é pior. Até hoje ainda é o horário mais disputado. Depois das 6 horas, que o pessoal sai do trabalho e fica mais tranquilo pra fazer, é o horário mais disputado ainda. Então eu dispensava cliente. Eu falava, não consigo. Aí a pessoa acaba indo em outro lugar, né? Mas tinha gente que falava, não, eu espero. 20 dias, 15 dias, o horário que você tiver. Aí eu agendava e ficava certo. Então, fui passando. Só que assim, quando chega uma pessoa nova, as pessoas têm aquele certo preconceito, né? De atender, mas será que o trabalho dela é bom? Será que ela vai conseguir entregar o que você entrega? Sim, sem dúvida. Isso, e eu sempre falei assim, até falo até hoje pra elas, eu não quero que vocês façam igual a mim, porque cada uma tem sua essência. Mas o ponto principal é a gente entregar um trabalho de qualidade. Com durabilidade e trabalho de qualidade. Então, eu falo pra elas, vocês não precisam fazer igual eu. Tipo assim, vai entrar só aqui na esmalteria quem fizer igual eu. Quem tiver essa linha, quem lixar mais assim, Não, eu sempre falo pra elas, vocês têm que ter originalidade. Então, vocês fazem do jeito que vocês estão acostumadas a fazer, com o jeitinho de vocês, mas com um trabalho de qualidade. E aí, foi o que eu falei pra Milene. E aí, não tinha horário comigo, eu falava, tem com a Milene. Mas eu não conheço. Mas faz pra você ver. Então, com esse intuito de eu indicando, as clientes começaram a ir. Então, chegavam muito cliente na porta também, que passavam, nossa, abriu uma esmalteria aqui. E nessa época, a esmalteria levava meu nome. Então, era a esmalteria Bruna Alves, nessa época. Aí, tá bom, fomos ficando lá. Aí, deu mais ou menos 10 meses que eu tava lá, 10, 11 meses, surgiu uma sala maior, lá na galeria. Aí eu falei assim, por que não, William? Aí o William, meu Deus. Mais uma vez. Não ia sair do lugar. Eu só ia migrar pra uma sala maior. Uma sala maior. Porque o que acontecia? Mas maior quanto? O dobro ou O triplo. Nossa, bem maior. maior. Bem maior. Aí, e essa tinha um espaço... espaço... E nessa daí cabia 2 cadeiras que você estava? Nessa que eu estava, só cabia 2 mesas. E ficava apertado. Exagerando. Então, ali. era num quadradinho que era a minha mesa, na porta aqui, no vidro. Era a minha mesa, a mesa da Milene. Aqui era o cantinho do café. Duas cadeiras só, aqui pra poltrona. E nesse cantinho tinha uma recepçãozinha, que é só o balcãozinho. Só. Pra gente sentar ali na recepção, tinha que sentar de lado. Porque não dava pra sentar de frente e colocar as pernas embaixo do balcão. Não tinha espaço. Então, a gente sentava de lado. A gente finalizava a cliente de lado, assim, sabe? Fazer o pagamento e tal. Aí, era bem pequenininho. E aí, como ela entrou, começou a surgir a necessidade de ter um espaço maior. Porque, às vezes, vamos supor, a cliente ia fazer a unha e levava alguém. Já ocupava uma cadeira e só tinha 2.
Aí, e a outra pessoa ocupava a outra. Aí as pessoas ficavam lá fora esperando. Aí era bem difícil. Nessa época também, um pouquinho... Quando eu entrei, não tinha ar-condicionado. O sol batia lá o dia todo. A gente ficava sofrendo no ventilador. Aí, conquistando também o primeiro ar-condicionado, né? Que foi uma glória. Foi uma vitória. Nossa, foi uma Teve vitória. comemoração. Aí... E nesse espaço você pensou em levar mais gente? Aí como é que foi? Aí depois que surgiu esse outro espaço, eu fui falar com o proprietário. Porque eu falei assim, ó... Eu tenho a sala alugada aqui com o senhor, né? No cantinho ali. E também à noite, como era no cantinho, à noite ele ficava um canto muito escuro. E eu pedia pra ele, falava assim, ó, coloca uma luz ali na parte do estacionamento só pra clarear. Porque se viesse alguém, tinha um murinho, se viesse alguém eu não via. E eu saía muito tarde, né? Então, só que de muitas faladas, ele nunca fez. Aí eu falei, acho que eu vou mudar pra essa sala. É lá no meio da galeria, onde tem mais luz, né? Mais pessoas. Tinha um açaí, tinha um barzinho. Então, eles ficavam até mais tarde. Então, mais segurança, né? Uhum. Aí, eu fui pra migrar pra essa sala pra falar pra ele. E ele falava assim, mas você vai conseguir pagar? Porque é muito mais do que você paga aqui. Lá era R$1.800. Uhum. Eu falava assim, não, eu vou conseguir. Aí, ele até foi perguntar pras outras lojas se eu tinha cliente. Porque ele ficava em dúvida se manicure dava dinheiro. Ele falava, mas dá dinheiro manicure? Ele falava assim, dá dinheiro isso? Por que você não vende esmalte? Ele era louco pra que eu abrisse uma cosmética, porque ele falava que não dava dinheiro. Uhum. Aí aí mexi lá os papéis toda na imobiliária. O pessoal falou, mal você sabe que tem fila aqui. Ai, que raiva que me dava. Aí mexi os papéis e fui migrar pra outra sala. Aí pra essa outra sala eu precisaria de mais meninas. Então, aí eu já fui para 4 mesas. Então, eu precisaria de mais 2 mesas. E também tinha um espaço para mim poder colocar uma lash, né? Uma lash designer. Porque tinha muita procura de designer de sobrancelha e cílios. No pequenininho, né? Aí, eu já fazia cílios com a minha amiga, né? A Tati. E aí, ela atendia, ela tinha um espaço. E aí, ela teve que voltar a atender na casa dela. E nessa época que eu fui mudar pro outro salão, eu fui e falei pra ela assim, Tati, você quer ir trabalhar comigo? E ela é bem receosa, assim, sabe? Ela tinha medo, aí eu falei, não, vamos fazer comissionado, né? Aí, se você trabalhar, você já te desconta, né, a porcentagem. Se você não atender, quem sai perdendo é eu, né? Porque daí eu banco os custos. E só que assim, material é ela que recolocava. Então a porcentagem que ela me dava era um valor menor, né? Por conta disso, do abastecimento do produto ser dela. Então era só mais energia, né? Essas coisas. Aí ela foi, topou, aí a gente montou lá, montei do jeito que as coisinhas dela, ela montou do jeito dela, eu montei todo o espaço, coloquei as mesas, equipei tudo lá. E aí a busca era achar mais 2 meninas. Até na época que começou, eu consegui 2 meninas, mas aí não deu certo. Aí a Stephanie entrou. A Stephanie é prima da Tatiane. E ela já tinha até feito a minha unha pra viajar. Lembra daquela viagem antes da Milene? Ela que tinha feito a minha unha pra mim viajar. E aí eu fui e conversei com ela. Falei, Stephanie, você não quer vir trabalhar? Porque ela tava atendendo na casa dela e trabalhando num consultório de médico. Aí eu falei, você não quer vir trabalhar? Bru, como funciona e tal? Aí eu falei, nessa época eu e a Milene também já dispensava cliente. Porque a gente já não tinha horário depois que a Milene conquistou as clientes dela. Aí a Milene falava, Bru, precisa de outra pessoa, né? Então aí foi intuito de mudar pra sala maior. Aí conversei com a Stephanie falou, tá, Bru, eu vou. Daí foi que desavanchou o negócio. Aí, ela bancou. Aí precisava de uma recepcionista pra agendar horário, tudo. Aí fui conversei com a minha cunhada. Gabi, você não quer vir trabalhar com a gente? Aí ela falou, eu vou. Ela faz faculdade, né? E na época, ela tinha ido estudar fora, só que ela tinha visto que não era o curso que ela queria. Aí ela voltou, abandonou a faculdade e tava esperando o próximo Enem pra ela conseguir... fazer o curso. Pra ela que ela queria passar na Unesp, né? Aí ela falou, vou ficar esse período de tempo, se eu passar não sei como vai ser. Eu falei, não, vem me ajudar nesse tempo que você tá parada, que é uma pessoa que eu confio, né? Pra ficar mexendo no caixa ali. Vem me ajudar nesse tempo, se você tiver que sair, paciência, depois eu vejo outra pessoa. Mas vem de começo, vem me ajudar. Aí falei, então tá bom. Daí
ela começou, então aí eu já tinha a recepcionista, eu tinha a Leste, eu tinha as 3 manicures, né, que eu ia mais 2, e faltava uma mesa, só que essa mesa ficou, é até engraçado de falar que a Tatiane, ela faz unha também, então... Nas horas vagas dela, ela conseguia ajudar a gente. Então, ela tem, como ela diz... Dupla função. Ela tem uma dupla função lá. Ela fala que a Léo faz tudo. Aí ela vai... Quebra galho. Quebrava o galho fazendo unha também pra não dispensar as clientes. E depois das 18 ainda é a procura maior? A maior ainda. Mas sabe o que você faz? Cobra mais caro. Cobra mais caro. Depois das 18 você cobra 30% mais caro. Aí o que vai acontecer? O pessoal vai sair fora. Mas depois vem voltando e vai fazer lá e esses 30% vai pagar a parte do aluguel. Isso é uma boa tática, né? Então, é uma dica. Se eu fosse você, a partir do dia tal... As clientes vendo o podcast já mandando pra mim. Então você... As clientes dando dislike no podcast. Ô, Bruna, mas é interessante, você lida com essa expansão com muita naturalidade. E o que eu vejo, e aí uma pergunta que a gente já tá entrando na nossa reta final, é o seguinte: você não tem medo ou não transparece, né? E aí eu pergunto, você tem medo e o que você faz para isso não ocorrer? Se você tem o medo e se você faz alguma coisa para isso não ocorrer. Que é o seguinte, das manicures, e você já teve pessoas que saíram, de levar o seu cliente, que em toda a sua jornada, eu vejo que você se relaciona muito, mas conforme vai crescendo, você não vai se relacionar da mesma maneira de quando era só você, né? Sim. Porque quando era só você, vocês lavavam roupa suja e era isso. E o que você tem feito, e se isso é uma preocupação, é lógico que você se relaciona bem com as meninas, você já até falou que tem uma intimidade, que a Milena falou, você não gostava de mim, agora a gente tá aqui, tá bem. Então, não é uma coisa que você pensa, mas é uma coisa que o empresário tem esse medo, né, Bessa? Quando de prestador de serviço da pessoa que entra, quando sair levar. Você teve esse medo? Faz alguma coisa? Como é que é isso na sua cabeça? Eu falo que esse papel que eu tenho que ter hoje, que é manter as meninas, conversar... toda a bucha que vem é o papel mais difícil que eu tô exercendo no momento. É o papel mais difícil. Eu choro muito porque eu me cobro e eu misturo um pouco ainda intimidade. Eu dou muita intimidade pra elas, dou muita liberdade pra elas, sabe? Então, eu ainda sofro um pouco com isso. Mas em relação a cliente, eu acho que o que fideliza o cliente a voltar no lugar, sim, o trabalho das meninas, que elas são muito importantes, mas o ambiente, o que você oferece. Então, para as clientes que vão lá, a gente oferece o cappuccino totalmente incluso. É o momento delas, a terapia. E eu acho que assim, ó... Essa energia também, né, é única. A energia do lugar, o espaço, sabe? Então, eu acho que... eu não vejo problema se elas saírem e levar clientes, porque eu acho que clientes voltam pelo seu trabalho. Então, com a minha equipe, se tiver que todo mundo sair, a próxima equipe que eu vou montar, é claro, eu não vou ficar só dependente de mim, eu vou ter que montar uma equipe nova. Ela vai oferecer o mesmo serviço que as outras ofereciam. Porque é o padrão que vocês... Porque é o padrão, é o acabamento, a naturalidade, sabe? É o padrão da esmalteria esse. E é interessante que aí você vai falando, porque fica um padrão da Alumineio, né? Sim, um padrão da Alumineio. E a marca acaba sendo algo que ninguém vai copiar. Pô, você quer algo de qualidade? Vai na Alumineio. E isso, quem sair não consegue levar. Sim. Né? Essa cultura da marca, né, Bessa? E outra coisa também, e quem sai por causa disso, se ela não é fiel para você, não vai ser fiel para o outro, então... Sim. E ela vai ficar pingando, vai sabe? Ficar pingando, então... você tá bem certa mesmo. Oferecer um padrão legal e se basear nesse padrão. Que a sua marca vai ficando conhecida e a marca. Pessoa que sair vai demorar. Quantos anos você demorou para construir isso? Sim, isso é verdade. E quando a gente mudou para esse espaço maior, eu senti a necessidade de mudar o nome. Então, foi por isso que veio a Alumineio, porque antes levava o nome de Bruna Alves, esmalteria Bruna Alves. Quando as pessoas chegavam lá, elas olhavam e falavam assim, mas eu quero fazer com a Bruna. Quem é a Bruna?
Aí elas não aceitavam outra pessoa. Entendi. Então, eu não comecei a falar assim, até agora que a gente aumentou, não é todo mundo que sabe que eu sou a proprietária da esmalteria. Uhum. Porque eu estou lá trabalhando igual elas, eu tô no mesmo ambiente que elas, eu não me como eu posso falar, não me destaco como Não outra se pessoa. posiciona. Eu sou eu, Bruna, trabalho, nail designer, trabalho como todo mundo, e é isso. Entendeu? A bucha vem só no off mesmo. Mas ali, para as clientes que são novas agora, a maioria nem sabe. Porque daí eu mudei o nome. Fomos pesquisar. Ai, como que vai ser o nome? Isso foi uma reunião num domingo de família. Todo mundo me ajudando a escolher um nome. Aí foi de muita procura. Porque eu me acho iluminada por Deus. Então, esse dom que eu tenho, eu me acho iluminada. Eu falava, eu quero algo que reflita isso, né? E aí foi que a gente chegou. Nesse Lumineio. nome. É bonito o nome. Lumineio, bem unhas iluminadas, né? Bem fonético. Uhum. Fácil também, né, de pronunciar, fácil de... Bacana. Ô, Bruno, nós estamos na reta final. Uhum. E tem alguma pergunta que a gente não fez e se você estivesse no nosso lugar, você teria feito? Alguma pergunta? Deixa eu pensar. Eu acho que não. Eu acho que a gente conseguiu... Conseguiu conversar de bastante coisa. Então, eu vou fazer o seguinte. Imagine que agora você vai olhar naquela câmera ali, aqui é esse robozinho daqui de baixo. Tá. Você vai deixar um recado que vai ser traduzido para todas as línguas. Imagine que fosse. Deixe uma mensagem para quem ficou até o final desse episódio que você queira transmitir para todas as pessoas do mundo. Tá. Eu vou falar assim, mais para as mulheres que são empreendedoras hoje. Não desistam, porque se eu tivesse desistido, eu não tinha chegado onde eu estou hoje. Eu quero muito mais, claro. Minha sede de crescer é muito mais. Mas onde eu estou hoje, eu olho para trás e falo, poxa, se eu tivesse desistido naquela época, eu não tinha conquistado. Então, apesar das dificuldades que passou até chegar aqui, não desistam. Não desistam, vocês são maravilhosas, vocês são capazes. A gente não tem um plano B, né? A gente sempre tem o plano A, que é esse, a gente tem que fazer dar certo. Mas é isso, meninas. Qualquer pessoa, né? Meninas, empreendedores, qualquer pessoa, não desistam dos sonhos que vocês têm, do que vocês sentem no coração, não desistam, que vocês vão conseguir. É isso aí. É isso aí. Se você ficou até o final, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Transborde na nossa vida. É uma maneira que você pode nos ajudar com esse projeto. Se inscreva no canal, compartilha, deixa o like e até a próxima quinta. É isso aí. Até mais. Um beijão, gente. Falou.